Essa é mais uma live criando semijoias incríveis com pedras naturais, onde eu ajudo mulheres a criar seus próprios modelos de semijoias com pedras naturais com acabamentos perfeitos. Eu sou a Laura, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E o tema da nossa live de hoje é como fazer um acabamento perfeito com alfinetes. Vai ser uma live muito importante porque a gente quem trabalha com as semijoias sabe que a importância de trabalhar com os alfinetes para confeccionar as semijoias. Olha o pessoal chegando, Camille, minha poderosa, minha aluna querida. Eu quero saber quem é a aluna do Semijoias Sem Limites, quem é uma poderosa, quem gosta de fazer semijoias, quem quer aprender. Olha, Isabel entrando, Rosemary entrando, que coisa boa, o pessoal chegando, porque hoje a nossa live é muito importante, porque eu vou falar sobre um material que a gente usa muito para produzir as semijoias, que é os alfinetes e os arames. Então eu vou mostrar como é um acabamento perfeito. Olha o pessoal chegando, que coisa boa. A Rosemary dizendo que ela é uma poderosa. Com certeza minhas alunas queridas são poderosas. Então enquanto o Instagram vai chamando as outras pessoas para participarem da live, eu quero pedir para vocês curtirem a live e compartilhar aqui onde tem um aviãozinho e que você manda essa setinha para convidar outras pessoas para assistirem a live. Manda para uma amiga que faz bijuteria e quer começar a fazer semijoias, porque hoje a live é muito interessante. Olha a Dejani falando que quer aprender a fazer as semijoias. Que coisa boa! Eu fico muito feliz porque eu sou uma pessoa que durante 30 anos da minha vida tive muito sucesso, tenho ainda fazendo as semijoias com pedras naturais, fez parte da minha vida, toda essa minha trajetória. E hoje eu tô aqui nas minhas lives semanais, a gente tem feito lives toda semana, onde eu ajudo mulheres a criar seus próprios modelos de semijoias com pedras naturais com acabamentos perfeitos. E eu já vou começar a falar dos alfinetes. Enquanto isso, eu quero saber quem é uma poderosa, quem já é aluna do Semijoias Sem Limites e quem quer aprender a fazer semijoias com pedras naturais. Estou aqui tomando um chazinho para a gente se aquecer, para começar a falar sobre os alfinetes. Olha o pessoal chegando, que coisa boa. Quero saber, então, me digam quem é poderosa, quem quer aprender. O pessoal já está respondendo, dizendo que quer aprender, que são poderosas, que são as alunas já do Semijoias Sem Limites. Bom, então hoje a nossa live ela é muito interessante porque eu vou falar como fazer um acabamento perfeito com alfinetes. Olha o pessoal entrando, a Ieda entrando, boa noite. A Helena entrando, boa noite. A Naide entrando, boa noite, meninas. Que bom, porque hoje a nossa live vai ser sobre alfinetes. E quando a gente fala de alfinetes, a gente está falando também de outros arames. Arames que a gente usa para confeccionar as semijoias. Porque o alfinete pode ser de vários materiais. E eu vou falar sobre isso também. O pessoal entrando, olha minhas alunas queridas. O pessoal entra com o nome da marca de vocês, às vezes eu não sei ainda quem são as alunas pelo nome. Então, se quiserem colocar ali, coloquem, porque eu adoro minhas alunas, adoro. Eu tenho uma coisa assim que eu vejo como são talentosas, como as mulheres são talentosas. É só uma questão de estimular, aprender a maneira correta de fazer as semijoias e trabalhar, começar a fazer. Esse é o segredo para a gente ter sucesso, é começar a aprender a fazer da maneira correta e ter persistência. No início, claro que não é fácil. No início, sempre o início é mais difícil de tudo que a gente faz. Então, eu quero convidar vocês para a gente começar a ir nessa caminhada para aprender a fazer semijoias com pedras naturais. Olha a Glaucia dizendo que é uma poderosa, a Mônica, que é uma poderosa também. Boa noite meninas, boa noite poderosas. Então hoje, o nosso tema o tema da live é como fazer um acabamento perfeito com alfinetes. Eu vou falar sobre os alfinetes, e quando a gente está falando de alfinetes, a gente está falando da técnica da contrapinagem, que é fazer aquela voltinha, o looping, o looping no alfinete, no arame, certo? O que é o looping? Exatamente o trabalho da contrapinagem, que a gente vira a voltinha e começa a trabalhar.
Vou falar também sobre essa técnica, que é uma técnica essencial quando a gente começa a produzir as semijoias com pedras naturais, porque é uma técnica, quando a gente trabalha com os alfinetes, que a gente usa muito para fazer brincos. Colares, a gente até tem outras técnicas, várias técnicas que a gente usa para fazer colares, pulseiras, mas para fazer os brincos é uma técnica que se usa muito, ou seja, é importante que você saiba fazer da maneira correta. E eu vou falar sobre isso hoje. Bom, por quê? Porque quando a gente trabalha com os alfinetes, a gente pode fazer brincos, colares, pulseiras, pingentes, tornozeleiras. Então tem uma infinidade de aplicações quando a gente trabalha com os alfinetes. Então é importante que você saiba confeccionar, fazer a sua peça da maneira correta para que fique um acabamento perfeito. Bom, primeiro então começar a falar o que é um alfinete e que tipo de alfinetes são usados. Por quê? Para a gente saber comprar, para a gente saber o que a gente está produzindo, para você ter conhecimento na hora de escolher que material você vai querer trabalhar. Olha, o pessoal tá mandando coraçãozinho, curtindo a live, eu tô adorando. Então manda coração, manda aquele senzinho, manda palminhas, manda o que você quiser, que eu tô adorando. E aproveita e compartilha a live, manda ali na setinha aqui, compartilha para outras pessoas, outras mulheres que gostem de trabalhos manuais, quem quer aprender a fazer semijoias a partir do zero, quem já faz semijoias e quer se aperfeiçoar, quem faz bijuterias e quer ir para um outro nível e começar a fazer semijoias. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala de materiais, quando a gente fala de alfinetes, nós podemos trabalhar com um alfinete de latão banhado. Espera aí que eu vou pegar o meu material aqui. Porque hoje foi corrido, meninas. Hoje foi um dia, assim, multifunções. E daí eu cheguei, deu tempo de me arrumar para começar a live e ainda estou separando o material, mas já está tudo aqui na mesa. Bom, então quando a gente trabalha com os alfinetes, o que é importante que a gente se dê conta? Que o alfinete ele pode ser de vários materiais diferentes. E é importante saber, porque você precisa saber conhecer os materiais para escolher qual que é o melhor que você vai trabalhar na hora de comprar, na hora, enfim, ter conhecimento do que você está fazendo. Bom, então aqui eu tenho alfinete de latão, e o latão ele pode ser banhado. Então aqui, vou mostrar para vocês, possivelmente muitas já conhecem, mas eu acho importante mostrar, porque pode ter pessoas na live que nunca viram um alfinete, ou que não conhecem, ou que querem começar a trabalhar com esses materiais. Então aqui eu tenho esse alfinetezinho aqui, ele é todo de latão, com banho de prata. Também então, nós podemos encontrar os alfinetes com cabecinha chata. Quando tem uma cabecinha na ponta, em vez de ter a voltinha, ele tem essa pontinha chata. Podemos encontrar com pontinha chata e com pontinha redonda. Deixa eu olhar aqui na minha caixinha de materiais, que está aqui na minha frente. Então, nós podemos também encontrar os alfinetes com a cabecinha redonda, que seria isso aqui. Então, a gente vai ter várias opções na hora de escolher para confeccionar as semijoias. Bom, o que é importante para a gente conhecer os alfinetes? É importante a gente conhecer tipos de alfinetes e também escolher um material que tenha qualidade. Tá, Laura, mas o que significa qualidade? Se a gente for trabalhar com um metal banhado, que seria o latão, em geral é latão, se oferecerem para vocês alfinete de ferro, não comprem, ele é muito duro e ele pode também oxidar, pode enferrujar, mas o latão tem uma vantagem que ele é ótimo de trabalhar. Ó, então aqui eu tenho um alfinete douradinho, com banho dourado e banho prata. Aqui eu tenho com a cabeça chata e a cabecinha redonda. Mas é importante, na hora que você for comprar, que você saiba a qualidade do banho desse material. Por quê? Porque isso é que vai dar durabilidade para sua semijoia. Se você comprar um alfinete, um metal, um arame, com um banho que não é um banho que tenha bastante ouro, prata, ródio nesse banho, não vai durar. Não sei se vocês já tiveram alguma peça que até dessas
peças mais simples que a gente compra dourado e depois em seguida ele já está escuro. Significa que o banho é muito ruim. Então eu vou falar um pouquinho sobre o banho, isso para ajudar na hora de você escolher o material, o alfinete na hora de comprar. Bom, quando a gente vai trabalhar com o banho dourado, o que acontece com o banho dourado? Sempre que for dourado, ele vai ter ouro nesse banho. E isso vai fazer realmente que ele fique nessa tonalidade dourada, porque esse ouro vai se depositar em cima desse latão. E daí o que acontece quando a gente escolhe um material dourado? A gente precisa verificar com o fornecedor qual a quantidade de ouro, ou seja, a quantidade de milésimos ou de microns, é a mesma coisa, de ouro que foi colocado naquela peça. Bom, quando a gente trabalha com dourado, a gente sabe que no banho ouro, a gente sabe que a partir de 2 milésimos do banho ouro é considerado uma semijoia. Só que 2 milésimos é um banho muito pouquinho ouro, e daí ele não tem um banho de baixa qualidade. O que é de baixa qualidade? Não vai durar aquele banho dourado. Você vai vender ou você vai usar algumas vezes e aquele banho vai escurecer. Então, o banho, para começar a ter uma boa qualidade, o banho dourado, o banho ouro, tem que ser a partir de 3 milésimos de ouro naquele banho. Beleza, então 3 milésimos é uma boa durabilidade, 5 milésimos é uma ótima durabilidade, de 5 a 7 milésimos é ótima, e acima de 7, 10 milésimos é uma excelente durabilidade. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Se vocês forem comprar do fornecedor e o fornecedor disser que é banho flash, não comprem. Flash é que nem flash de quando a gente vai tirar uma foto que tem um flash, faz tch, e deu. Ou seja, tem tão pouco ouro, nem sei se tem ouro naquele banho, que ele vai durar muito pouco. Então não comprem, é um banho de péssima qualidade. Quando falarem para vocês, é bijuteria fina, tem 1 milésimo e boto verniz. Os banhos atualmente todos têm verniz. Então significa que se tiver 1 milésimo, não comprem. É um banho também que não vai durar. E vocês têm que perguntar, porque na hora que a gente recebe o material, olhando, a gente não tem como saber a qualidade desse banho. Então é muito importante que você pergunte na hora da compra. Muitas vezes a gente vai lá para a internet, olha o site e não acha, não tem quantos milésimos, mas muitas vezes está lá na descrição do produto, muitas vezes está lá nas informações gerais. E se não tiver, hoje em dia a gente consegue falar pelo WhatsApp com vários fornecedores. A gente entra no site de compras, já tem ali o WhatsApp para a gente conversar. Então, perguntem. Não é vergonha nenhuma de perguntar, porque depois que vocês comprarem e se o banho não for bom, vocês vão ter todo o trabalho de criar a peça, confeccionar, procurar fazer o melhor acabamento possível e daí a sua semijoia não vai durar. Bom, então estamos falando do banho ouro. Do banho prata, que também, mesma coisa, o latão banhado a prata. Ele é um banho que ele precisa de mais milésimos para realmente ser um banho de qualidade. Ó, aqui temos prateado. O que são mais milésimos? No mínimo de 35 a 40 milésimos no banho de prata, é uma boa durabilidade. De 50 a 60 é uma ótima durabilidade e acima de 70 milésimos de prata é uma excelente durabilidade, certo? Então vocês têm que ter todo esse cuidado. E sempre lembrando, e o banho Rhodium, que é o banho que a gente considera de ouro branco, em geral não diz quantos os milésimos que tem no banho, mas a grande maioria é um banho excelente quando é o banho de Rhodium. Mas muitas fábricas não estão usando o banho Rhodium pelo valor de custo, que está muito caro o Rhodium. Mas aí a gente tem a opção de trabalhar no banho prata. Laura, o banho prata às vezes oxida, ele escurece. Ele escurece com contato com o ar, quando tem muita poluição, quando tem alguns agentes circulando no ar, ele pode vir a escurecer. Mas daí você pega uma flanelinha limpa, sequinha, e limpa a prata. Ele dá mais trabalho, mas é um banho excelente também. Mas muito importante, além do banho, é a gente orientar a nossa cliente na hora da venda, na hora do uso, se você for dar de presente. O que é orientar? É que a pessoa, quando for usar aquela semijoia, que ela não ponha perfume em cima, tipo, botou o brinco, enche de perfume. Não, ao contrário.
enche de perfume, deixa secar e depois coloca o brinco. Então, essas dicas, essas orientações de uso para as clientes, na hora que você for vender, fazem toda a diferença. Porque muitas vezes as pessoas nem sabem como cuidar e como ter mais durabilidade nas semijoias. A mesma coisa é com shampoo, com creme, com sabonete, com protetor solar. Agora já vem verão, o pessoal vai para a praia, então tudo isso tem que ter cuidado na hora do uso para ter a durabilidade das semijoias. Então, além de trabalhar com metal de latão banhado, a gente tem que saber quantidade de ouro e prata que tem naquele banho e também orientar as nossas clientes na hora do uso. Olha o pessoal curtindo a live, que coisa boa! Curtam a live, compartilhem com quem vocês acham que vai aproveitar esse conteúdo. Porque aqui hoje nós vamos falar agora do acabamento perfeito, como fazer um acabamento perfeito com alfinetes. Bom, além do metal de latão, nós também podemos trabalhar com material de aço inox, que é um material excelente para trabalhar. Que também podemos encontrar o arame de aço inox para a gente fazer o trabalho esse da voltinha da contrapinagem. E também encontramos os alfinetes, deixa eu pegar aqui meus alfinetes, com cabeça chata e cabeça de bolinha. Eu tô adorando esses alfinetes de aço inox com cabeça de bolinha, porque ele é um alfinete mais sofisticado, fica mais delicado, fica mais fino. Então aqui tá ele, ó, meninas. Eu vou pegar um de cabeça chata. Aqui. Um cabeça de bolinha e o arame. Então aqui, ó. Aqui nós temos o arame de aço inox que a gente trabalha nas semijoias. Temos o alfinete com cabeça de bolinha, que é esse finalzinho com a bolinha, e aqui o cabeça chata. Então nós temos todas essas opções na hora que a gente trabalha com os alfinetes. E ok, então sabemos já os materiais que tem os alfinetes e agora a gente vai falar sobre o acabamento perfeito com alfinetes. Certo? Ah, falando do aço inox, o aço inox tem uma vantagem e desvantagem. Olha o pessoal adorando o assunto, muito bom assunto. Marli, obrigada. É um assunto que convive conosco diariamente quando a gente trabalha com as semijoias, os alfinetes. Então, voltando aqui ao alfinete de aço inox, ele tem uma vantagem e uma desvantagem com relação à prata, na minha opinião. A desvantagem é que ele não tem aquele brilho da prata. A prata tem um tom prateado mais claro, ela é mais brilhante, a gente acha linda quando a gente vai fazer as semijoias, mas ela tem a desvantagem, a prata, de muitas vezes oxidar. E o aço inox não, o aço inox tem uma vantagem que ele fica perfeito, ele não modifica o banho porque ele não tem banho, ele é todo do mesmo material. Olha o pessoal, que amor, o Mimos da Duda falando, ela falando, aprendo muito com você, muito obrigada, porque eu tô aqui nas lives semanais, onde eu ajudo mulheres a criar suas próprias semijoias com pedras naturais com acabamentos perfeitos. Bom, então meninas, assim, ó, o aço inox, para encerrar o assunto do aço inox, ele tem a vantagem que ele não tem problema de banho, porque ele não tem banho, ele é todo de aço inox e muitas peças são feitas do aço inox cirúrgico, ou seja, são adequados essas peças são muito adequadas para encostar na nossa pele, tanto que são usadas em cirurgias, mas ele tem uma desvantagem, mas tudo o belo é relativo, né? Que o belo, que eu acho que o banho prata é mais bonito. Pode ter alguém que acha que o aço inox é mais bonito e tá tudo certo, né? É uma questão de opinião. E eu tenho alunas que estão misturando o material aço inox com prata, que também fica muito interessante. Por quê? Porque nem todos os materiais a gente consegue no aço inox. Mas vamos voltar para os alfinetes, que eu saí do assunto, vamos voltar para os alfinetes. Bom, além desses materiais de latão banhado e de aço inox, nós podemos trabalhar também com a prata 925, que ela até é bem parecida com, é a mesma coisa do material, olhando é a mesma coisa do alfinete banhado a prata, mas ela não é um banho, ela é toda de prata.
de prata 925 ou 950. E daí é maravilhoso, porque daí deixa de ser uma semijoia e já é considerado uma joia. Bom, então, como já conhecemos todos os materiais que nós utilizamos para trabalhar nos alfinetes, que é o latão, o aço inox e a prata 925. E agora eu vou mostrar para vocês o que faz com que tenha um acabamento perfeito. Bom, então vamos lá. Deixa eu tomar um golinho do meu chazinho. E agora eu vou mostrar para vocês. A primeira coisa que faz um acabamento perfeito é que a gente tenha a voltinha do alfinete perfeita. O que é a voltinha do alfinete perfeita? Ela é igualzinha de um lado e do outro. Ó, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui, mas acho que sim. Ele é um alfinetinho perfeitinho. Agora eu vou mostrar para vocês um alfinete que não é perfeito, uma voltinha que não ficou boa e ela não é perfeita. Eu vou fazer aqui para vocês, para a gente se comparar um com o outro. Então aqui é uma voltinha, até ficou curtinha aqui, mas eu acho que dá para ver. Então vamos lá. Aqui eu tenho um alfinete com a voltinha perfeita, tem os dois ladinhos iguais. E aqui eu tenho um alfinete em que a cabecinha está caindo para o lado. Então, esse aqui não é um bom acabamento. O acabamento perfeito, quando a gente trabalha com os alfinetes, é que a cabecinha, a voltinha aqui do alfinete, o looping, seja bem redondinho, que não fique caindo aqui para o ladinho, certo? Bom, então a primeira coisa é que a voltinha do alfinete seja bem redondinha. Eu vou fazer aqui um maior para vocês verem, que eu acho que ficou pequenininho, quando a voltinha não tá boa. Ó. Vou repetir de novo, eu peguei um pedacinho de alfinete. Aqui eu tenho a voltinha perfeita e aqui eu tenho a voltinha que tá com a cabecinha caída pro lado. Então, esse acabamento aqui é perfeito e esse acabamento aqui não é o ideal. Por quê? Porque a gente olha e ele tá torto. Então, a primeira coisa que a gente precisa para ter um acabamento perfeito é a volta do alfinetinho perfeita, que nem esse aqui. Por quê? Porque isso vai dar mais qualidade na sua semijoia, vai ficar mais bonito. Esteticamente, a gente vai olhar e vai dizer assim, nossa, que perfeito. Por quê? Porque ele é equilibrado. Um lado é igual a outra, a voltinha. Outra coisa que é importante, quando a gente for trabalhar para ter um acabamento perfeito, deixa eu colocar aqui a pedrinha, ó. Aqui eu tô com a pedrinha no alfinete, certo? Então, para fazer um acabamento perfeito, vou mostrar para vocês o jeito que não é perfeito, tá? Vou fazendo aqui na live. Então, o que não é perfeito? Aqui, ó, meninas. Quando a gente faz a voltinha aqui no alfinete, mas fica sobrando um espaço aqui, fica sobrando um espaço embaixo, o alfinete fica se movimentando, ó. Então, esse não é um bom acabamento. Então, é um acabamento que vocês precisam cuidar, é que não tenha essa folga aqui no arame, no alfinete, entre a voltinha e a pedra, tá? Então, a gente tem que cuidar para fazer um acabamento perfeito e não deixar essa folga. A pedrinha não pode se movimentar aqui dentro. Tá? Então, a primeiro é fazer a voltinha perfeita, um ladinho igual ao outro, e depois não deixar uma folga. Porque agora eu vou mostrar para vocês a maneira correta. Deixa eu ver onde que eu botei, eu tenho uma pedrinha aqui, que é deixar ele bem justinho. Então, vamos lá. Vou cortar aqui a partezinha e vou deixar bem justinho. Certo? Ó. Aqui, é que eu vou virar aqui, que ficou tortinho. E agora nós vamos fazer um bem juntinho, sem a folga entre a pedra.
e daí vai ficar um acabamento perfeito. Então aqui meninas, olha só. Então aqui eu tenho uma pedrinha, essa pedrinha é de quartzo fumê, eu acho que no preto fica melhor. E aqui, ó, quando eu botei o alfinete, ele não fica, a pedrinha não fica se movimentando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, ela tá firme aqui, o alfinete tá firme. Vou pegar com um alicate. Aqui. Então aqui, o que que acontece? Essa pedrinha não tá se movimentando nem para baixo nem para cima, quando a gente tô aqui com um alfinete que foi colocado na pedrinha, certo? Olha, amei a pedra vermelha, o pessoal falando, obrigada, Helena Gláucia. O treino leva à perfeição. Isso aí, Gláucia, no início, às vezes é difícil, não é difícil, às vezes a gente acha que não ficou bom, né? Então é importante treinar. Eu me lembro que quando eu tinha minhas lojas, comecei lá 30 anos atrás fazendo bijuteria, e essa técnica a gente já usava na bijuteria, e depois, com o passar dos anos, eu acabei indo para as pedras naturais e começando a fazer as semijoias. A gente sempre tinha um cuidado, eu tinha um cuidado quando eu ia ensinar a minha equipe de produção a fazer essa técnica, a usar os alfinetes. Então era exatamente isso, era treino, treino e treino. Então elas ficavam às vezes uma semana, quem entrava na produção, com a mesma técnica, até que ela ficava boa naquela voltinha. E assim tem que ser, a gente tem que treinar. Porque às vezes eu vejo as pessoas dizendo, tô com dificuldade na contrapenagem, não tá ficando bom, mas tudo é treino, certo? Também outra coisa outro detalhe também, além do treino, é que a gente procure fazer as voltinhas do mesmo tamanho, tanto numa ponta quanto na outra. Então isso também vai fazer toda a diferença para a gente ter qualidade quando a gente faz as semijoias utilizando os alfinetes com as voltinhas. Então primeiro a gente precisa ter a voltinha perfeita, que seja igual, que não seja caidinha para o lado, ela tem que ser bem redondinha, ou em formatinho de gota também, fica bem bonito, eu gosto dos dois. Não deixar folga entre uma pedrinha, entre a ponta, a voltinha do alfinete e a pedrinha, ela tem que ficar bem justinha. E também fazer as duas pontas, as duas partes, as duas voltinhas do mesmo tamanho. Bom, além disso, tem um outro detalhe que eu acho muito importante quando a gente faz as semijoias com pedras naturais, que é fazer as voltinhas o mais delicado possível. O que é o mais delicado possível? É fazer as voltinhas bem pequenininhas. Olha aqui. Esse é um colar grande de pedras, eu acho que é tamanho 12 essa pedra, uma pedra bem graúda. Deixa eu arrumar aqui embaixo. E o que acontece quando a gente faz o trabalho da contrapenagem? A gente, quanto mais delicadinho, quanto menorzinho as voltinhas você fizer, mais delicado vai ficar, mais bem feito vai ficar. Por quê? Porque na joalheria, quando eles usam alguma técnica, seja amarração com fio de metal ou outra técnica, é tudo muito delicado. E aqui é a mesma coisa. Então aqui, o que a gente precisa? Que tenha as voltinhas redondinhas, que elas não sejam caidinhas nem para um lado nem para o outro. Não deixar folga entre uma pedrinha ou outra, a pedra não pode se movimentar dentro do alfinete. Se movimentar é o mínimo possível, assim, só para ela não ficar dura, certo? Mas que eu digo, não pode ficar folga. Outra coisa, que as voltinhas de um lado e do outro da pedra sejam do mesmo tamanho. E também fazer o mais delicadinho possível quando a gente for fazer as voltinhas. E ainda tem mais uma dica que eu vou dar para fazer os acabamentos perfeitos. Aonde comprar os materiais de qualidade? Colar lindíssimo, obrigada, Gláucia. Os materiais de qualidade eu tenho comprado os materiais pela internet, tá? Tenho comprado pedras, comprado metais, tudo pela internet. E o pessoal perguntando também sobre o Semijoia Sem Limites, sobre a próxima turma. Bom, o Semijoia Sem Limites é um método onde eu ensino 7 técnicas diferentes para trabalhar produzindo semijoias com pedras naturais, algumas técnicas usadas na joalheria. No momento, a gente está com uma lista de espera para a próxima turma.
Então, se você tem interesse, é bem fácil. Vai aqui no meu perfil, aqui na minha foto, aqui no perfil do Instagram. Ali embaixo tem um link azul escrito lista de espera. Você clica no link, vai pedir seu e-mail, seu nome e tem uma caixinha que você tem que clicar concordando com os termos do Instagram. E assim você vai ser avisada quando tiver a próxima turma do Semijoias Sem Limites. Certo? O pessoal perguntando, beleza? Eu quero fazer o curso. Obrigada, Marli, vai ser muito bem-vinda. Eu vejo minhas alunas tendo resultados maravilhosos com o método Semijoias Sem Limites. Certo? Bom, e agora a nossa próxima dica para fazer um acabamento perfeito, quando a gente trabalha com os alfinetes, é quando a gente já fez a voltinha do alfinete redondinha, perfeita, ou ovalzinha, mas que ela não fique caída para nenhum lado. Quando a gente não deixa a folga, a pedra não fica se mexendo, se mexer é bem pouquinho. Quando a gente faz os dois ladinhos da pedra aqui, o alfinetinho, do mesmo tamanho. E também quando a gente usa os materiais de qualidade, muito importante, certo? O que é importante também? Que a gente faça o mais delicadinho possível, porque isso vai deixar o arame ou o alfinete mais firme. Então, quanto maior você fizer o elo, mais frágil ele fica para ele abrir. Outra coisa que também é muito importante é que a gente feche bem a voltinha, certo? Não pode ficar folga, aberturinha na voltinha, porque daí corre o risco de desencaixar as pedrinhas. Então, você tem que fazer uma voltinha bem fechadinha. Deixa eu ver se essa aqui tá bem fechadinha. Porque às vezes quando a gente compra os alfinetes já na contrapinagem, ó, quando ele já vem com a voltinha, às vezes eles vêm com uma folguinha. E daí a gente tem que fechar o alfinete para ficar bem juntinho um ladinho do outro. E a outra dica, além dessa, é quando você for fazer aqui um colar, por exemplo, como esse aqui, podia ser qualquer modelo, mesmo sem fecho boia, não importa. Então, muito importante quando você for colocar o fecho, a dica que eu vou dar agora. A dica é o seguinte, quando vocês forem colocar o fecho, a gente nunca coloca o alfinete direto no fecho. A gente sempre vai pôr uma argolinha, unindo a última argolinha, a último elo, a última voltinha do contrapino, que é o alfinete, com o fecho. Então, a gente vai usar uma argolinha para fazer essa união entre os dois. Por que a gente não usa direto? Primeiro, que muitas vezes o colar fica duro, fica espetadinho. E segundo, que fica um caimento melhor. Então, fica mais bem acabado. E isso se aplica também, muitas vezes, nos brincos, nas pulseiras. Então, se você tem aqui a última voltinha do alfinete, não coloca direto no fecho, coloca sempre uma argolinha, tá? Então, esse colar podia ser com fecho lagosta, nem precisaria ser esse fecho boia. Isso se aplica a todos os fechos. E também, muitas vezes, a gente quer pôr um entremeio de metal, também coloca ali a argolinha, que fica um acabamento muito melhor, certo? Bom, porque hoje a nossa live foi muito importante, que eu falei sobre o acabamento, como fazer um acabamento perfeito com alfinetes. Porque é importante que a gente saiba esses detalhes. Parecem detalhes, Laura, mas são simples. Sim, são detalhes simples, mas que fazem toda a diferença quando você vai produzir, quando você vai criar, quando você vai confeccionar as suas semijoias com pedras naturais. Então eu vou abrir uma caixinha de pergunta para saber o que vocês acharam da live de hoje. E esse fim de semana a gente não vai ter live, nossa próxima live vai ser na terça-feira, certo? Então, meninas, muito obrigada, gratidão, amei estar aqui com vocês novamente e dizendo que nós somos poderosas, que a gente pode fazer, a gente só começar, é só treinar, que vai ficando cada vez mais fácil. Tá bom? Então, um grande beijo. Pessoal, muito boas suas dicas. Muito obrigada, Marli. Então, um grande beijo e até terça-feira.